Bom dia, irmãos, amigos, familiares. 7 de agosto de 2020. Situação mundial brasileira, falando no sentido da política, da pandemia, das questões gerais, morais, intelectuais, éticas, ideológicas, histórica, toda confusa, indefinida, mas eu tenho certeza de uma coisa: o rumo que o mundo está tomando está determinado na palavra de Deus, e mesmo que os homens queiram impedir, a sua própria cobiça, vaidade, ambição, lascívia, corrupção, não permite. Não permite porque eles têm uma esperança duvidosa, efêmera, passageira, uma esperança que no dia a dia vai se esvaindo e deixa de existir. Ela fica no passado e aquilo que esperava não aconteceu, e se aconteceu já está ficando obsoleto e assim por diante. A vida humana sobre a face da Terra é muito volúvel, muito variável, muito indefinida, a não ser naquilo que tange a vida espiritual. Essa sim, ela é dissociada da presença de Deus e associada à presença de um outro Deus com letra minúscula. Para os que receberam Cristo e a salvação, porém, ela muda um pouco, porque a perspectiva e a esperança deixa de ser passageira. Ela é convicta, certeza absoluta do rumo que vai ter. Então, pensando em tudo isso, na pandemia, ouvindo as pessoas, comentários, vídeos sobre vacinas, sobre medicação que corta a pandemia, sobre aquilo que dizem das estatísticas políticas, colocando todas as enfermidades como Covid e uma série de coisas aí. No fundo, eu estou desacreditando em toda e qualquer notícia, porque eu vejo muitas contradições e vejo pessoas com suas opiniões, pessoas que não têm a menor capacidade de analisar alguma coisa, ou pessoas que transmitem todo e qualquer tipo de vídeo. Elas não têm uma direção correta, definição. Tudo é transmitido. Pensando nisso, eu me lembrei de um texto que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Ele nos diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Note esta afirmação: como os demais que não têm esperança. Bom, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E começa falando a respeito dos que dormem. Ora, isso aqui não é um sono, está lá como se não existisse, não. Eu tenho que pegar aqui essa palavra e entender como descanso, e é realmente o que ela significa. Quando eu olho Rico e Lázaro, eu não vejo nenhum dos dois depois da morte, antes da vinda do Senhor, sem nenhuma ação. O rico está lá no lago de fogo, em tormento, querendo que Lázaro, que era aquele a quem ele espezinhava, fosse levar pelo menos uma gota d'água para ele. E Lázaro está passeando, diz a palavra, no seio de Abraão. Mas o Senhor não permite que Lázaro vá lá. Há um muro ali, uma divisão que um não pode ultrapassar. Nenhum dos dois poderia ultrapassar esta divisa. Bom, começamos falando de esperança efêmera e tal, as incertezas, as incógnitas, as contradições, né? Esse texto é um dos textos que mais me fortalece nos tempos mais difíceis da vida, como estes que nós estamos passando. Por quê? Porque quando eu olho a minha vida dentro deste contexto, eu vejo como Deus me abençoa minha família, abençoa todos aqueles meus irmãos em Cristo que são fiéis. E de forma misericordiosa, Ele abençoa o mundo, até aqueles mesmos que o negam. E Ele ele derrama alimento sobre todos. A diferença está no quê? Exatamente naquilo que cada um tem dentro de si. Então veja o seguinte, um irmão meu esses dias, pastor, colega, amigo, preocupado com a pedofilia, segundo nós estamos vendo, alguns evangélicos já falando em amor livre. O amor é livre. Não, não é. O amor não é livre, não. A promiscuidade, o desejo carnal é livre, mas o amor não. O amor não abusa de criança, não abusa de adolescente. O amor não trai. O amor não é livre. O amor, ele tem as suas próprias regras, e uma das principais regras dela é o altruísmo. Dele é o altruísmo. Então o amor não é livre. Isso é lorota. Certo? Então, o que acontece no texto? Nós não precederemos aqueles. Por que não precederemos? Porque eles já estão com o Senhor num estado não ainda do novo céu e nova terra eterno, onde todos os salvos se reunirão, mas já estão com o Senhor na glória. Já deixaram todo o sofrimento, toda a lamúria, toda a lágrima, todo o pranto, toda incerteza, toda angústia, já ficaram para trás. Lá eles estão tranquilos. O Senhor então fará o quê? Reunirá eles e aqueles que estiverem aqui vivos. O apóstolo fala, nós os que ficarmos vivos. Ele não diz que ele estará vivo. Nós os que ficarmos vivos até a volta do Senhor, algo que a própria igreja evangélica está esquecendo, a volta do Senhor para juízo final, né? Aí ele pega esses salvos e transforma-os, quer dizer, esta carne que está corrompida pelo pecado, deseja o pecado, ela será transformada num corpo glorificado, num corpo perfeito, onde todas essas ideias humanas, onde toda essa moral humana, ética, política, ideologia, filosofia, seja lá o que você imaginar na tua cabeça,
deixarão de existir. Isso tudo pode tomar conta da minha vida aqui na Terra, mas lá não existirá. Então nós estaremos num estado de perfeição. Nunca mais teremos a possibilidade de pecar, melhor dizendo. Nunca mais seremos tentados para o pecado. E ali desfrutaremos do paraíso perdido, só que este é renovado e muito melhor. E o nosso Rei, o Senhor Jesus, não esses reis do Brasil ou do mundo, esses tiranos que assumem o poder para escravizar o povo, seja intelectual, moral, seja pela força, seja no modo que for. Mas aquele rei que se entregou na cruz, morreu pelo seu povo. Não aquele que abusou e usurpou e escravizou o seu povo. Ele é um rei diferente, ele é perfeito. Ele sim é amor. Não é esse amor livre que ando pregando aí, que permite todo tipo de promiscuidade. Mas o amor altruísta. Por isso que eu disse altruísta. Então, quando eu olho para o texto e vejo Jesus voltando, imagino na minha cabeça e tenho isso como convicção, certeza plena. E não venham me dizer que é ilusão, sentimento, não. Porque isso Jesus colocou na minha mente, dentro do meu coração, e eu sinto diariamente a presença dele. Ainda que eu seja pecador, mas ele é misericordioso e o meu advogado. Ele entende a minha limitação, a minha finitude e a ampara. Por isso ele diz, o próprio apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. E assim então eu começo a olhar toda essa coisa, que é essa gangorra do mundo, que a história descreve e que estamos vivendo agora. Eu começo a vislumbrar tudo isso aí, o que eu percebo? Ora, a minha vida aqui é passageira, é uma vida efêmera. Eu trabalho, cuido das coisas, procuro ser o melhor possível. Procuro compreender as pessoas, compreender toda essa situação, oro por tudo isso. Mas tudo isso para mim é porque eu só tenho uma certeza. Um dia eu estarei no novo céu da nova terra com o meu Senhor. Lá eu não vou precisar ter esta labuta, não vou ter os problemas na minha coluna, que às vezes não me deixa dormir como esta noite, né? Não vou ter o problema de estar correndo com a minha esposa para médico, para cá e para lá, estar sempre preocupado com ela, na sua saúde. Não vou ter problema de estar preocupado com as minhas filhas que estão no trabalho, com meu genro, com os meus parentes, com os meus amigos, com toda a minha família. Não vou estar preocupado com os irmãos em Cristo, porque lá todos nós seremos perfeitos e estaremos num amor igual ao de Cristo, uma comunhão perfeita. Aqueles que não têm isso correm atrás do vento, como dizem por aí. Estão sempre mudando de um lugar para o outro, correndo atrás de um lugar, de uma melhoria para a vida, e nunca encontram. Por quê? Por mais ricos que fiquem, por mais poderosos que fiquem, eles não têm a paz de Cristo. E receberão, se não receberem Cristo, e não se curvarem diante do Senhor ainda nesta vida, na volta de Cristo, no dia do juízo final,
receberá uma sentença. Veja se isso não dói em nosso coração, pois ele saiu do mesmo pai e da mesma mãe que nós saímos. Adão e Eva são nossos semelhantes. Eu gostaria que todos, sem exceção, do mais vil ao mais moral que não tem Cristo, recebesse Cristo e fosse para o céu junto comigo. Isso é que eu desejo. Mas a justiça de Deus é plena e o amor de Deus é essência profunda. E Ele distribui a cada um de acordo com suas obras. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.